Não? Okay. Então, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje será então também a conclusão, um estudo, e também vou deixar mais tempo para perguntas. Vou procurar falar menos e deixar mais tempo para perguntas, não somente daquilo que iremos abordar hoje, mas também alguma questão que tenha ficado no ar desde o início. Para já eu vou partilhar então aqui o meu ecrã e vamos ver se eu consigo fazer isto da melhor maneira. Creio que agora estão a ver. Estava fora de sítio. Ok? Então esta é aquela linha que eu tenho estado a mostrar algumas vezes, que eu tenho chamado História da Redenção, e basicamente o que se procura fazer aqui, como que é ter uma representação de toda a Escritura, de toda a Bíblia, de uma só vez. Resumidamente, então, alguns pontos, alguns destaques. Temos aqui assim o momento da criação, em que Deus cria todo o universo, tudo aquilo que nós conhecemos, incluindo nós próprios, e lemos ali logo em Gênesis 1:1 que Deus apresenta-se como Criador de tudo o que existe. Nós, portanto, somos criados dele, somos também criados à sua imagem e semelhança, e o Senhor também dá ordem para que seja o homem que governe sobre a sua criação. Depois, naquelas duas linhas horizontais, a ideia é a queda, que traz uma ruptura entre Deus e o homem e o pecado. Chegamos ao capítulo 3 de Gênesis, e então uma separação entre Deus e o homem. O homem estava num jardim, havia um local em que o homem estava com Deus. Lemos na Escritura que o Senhor passeava pela viração do dia, portanto havia uma intimidade, uma proximidade muito grande entre o Criador e o homem como criado de Deus, e a queda traz essa ruptura. O homem é expulso do jardim, deixa de ter também acesso à árvore da vida, e os capítulos seguintes nós vemos como que uma espiral, os capítulos seguintes de Gênesis, nós vemos como que uma espiral descendente de pecado que vai aumentando à medida que vamos folheando as páginas da Bíblia. Mesmo no meio desta desgraça, digamos, desta calamidade que afetou todos nós, o Senhor dá uma primeira promessa à lei da redenção, afirmando que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Portanto, o mal, aquele que trouxe a morte à humanidade, não será eterno, não irá prevalecer. Deus logo ali está a dar uma promessa que irá providenciar algo para redimir o homem. A narrativa de Gênesis continua e algures aqui cerca do ano 1000 antes de Cristo, desculpem, 2000 antes de Cristo, Deus dá uma promessa de redenção a um homem chamado Abraão. Vou pôr 2000 antes de Cristo. Então, Deus dá uma promessa a Abraão, Deus chama Abraão e diz que através dele, Deus decide que o vai abençoar, e através dele, Deus vai abençoar também todas as famílias da terra. Portanto, nós aqui já temos que uma ação divina de graça para reverter aquilo que aconteceu. Se através, e Paulo explica isso no Novo Testamento, se através de um homem passou esta situação de pecado e separação de Deus para toda a humanidade, Deus também está a prometer que através de alguém que virá deste homem, Abraão, todas as famílias da terra irão ser abençoadas. O Senhor dá-lhe essa promessa, vemos isso em Gênesis 3, vemos mais à frente em 12:3, vemos isso mais à frente ser de novo repetido. Essa frase é repetida, tem algumas vezes essa repetição, e de facto o interesse de Deus não é só para Abraão, para a sua família, mas para a humanidade toda que ele criou. Sabemos que esta descendência que vem de Abraão para a bênção não é iniciativa humana. Nós conhecemos todo o processo de história
de que é Deus que faz um milagre para que Abraão tenha um filho, e mesmo assim, quando chegamos ao conceito de nação, de povo, ali no Egito, esta nação ela não se forma a si própria, é Deus que a forma, ali no Egito, e é Deus que vai lá redimi-la também. Portanto, quando nós estamos a ler o livro do Êxodo, nós estamos a perceber que há ali também um modelo de redenção, que Deus está ali a redimir também o seu povo para que ele seja bênção para outras nações. Neste ponto, cerca do ano 1000 antes de Cristo, então nós somos introduzidos a David. David como rei, e aqui somos introduzidos ao conceito de reino, reino de Deus. Deus não é apenas o Criador, mas Ele quer relacionar-se com a sua criação, Ele quer reinar sobre nós, Ele tem toda essa autoridade. E trazendo este conceito de reino, não é apenas um homem chamado Davi, que até era pastor e lutava contra leões e matou um Golias e era um grande guerreiro e alargou as fronteiras de Israel. Muito mais do que isso. É alguém que o que temos aqui é alguém que está como que a antecipar a vinda daquele que seria o verdadeiro rei. Se nós olharmos para Davi, ele falhou, cometeu coisas que nós não queremos que ninguém das nossas igrejas cometa, ok? Sabemos também que havia algumas pressões sobre eles, em que no Novo Testamento sabemos, sim, o corpo de Davi viu corrupção à sua sepultura. Então, quando o Senhor dá promessas de um rei eterno a David, de novo está a ter aquele seguimento da promessa de Gênesis 3,15, de redenção, está a dar seguimento à promessa a Abraão de Gênesis 12,3, de bênção para todas as famílias da terra, e também introduz um conceito de reino eterno. Sabemos que do lado humano as coisas nunca funcionam muito bem. Davi comete alguns erros, o seu filho Salomão, apesar de ser tido como homem sábio, tudo isso comete erros também, e no fim da sua vida não é um bom exemplo para nós. O reino divide-se, e a zona do sul, aqui embaixo, é um reino onde nós vamos lendo que de vez em quando há um rei que teme Deus, muitos reis não temem a Deus e acontece o exílio, ou seja, de novo nós voltamos a ver que este lado de Deus fazer uma aliança com o homem sempre tem uma forte tendência de falhar nessa aliança. E porquê? Por causa da sujeição ao pecado. De facto, a solução sempre acontece, ou tudo indica que ela vai acontecer em Cristo Jesus. E Deus torna-se homem, ele vem habitar entre nós. João, no versículo 14 do primeiro capítulo, tem uma expressão tremenda que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela expressão é como que trazer de novo a ideia do tabernáculo do deserto, de Deus estar no meio do seu povo e agora de uma forma diferente, não num santuário construído por mãos humanas, mas o próprio Deus torna-se ser humano e está entre nós, representando-nos. Vive como nós deveríamos viver. Vai à cruz não como um condenado, mas em meu lugar, como um substituto. Mas também ressuscita e por isso nós podemos também ter nova vida. Depois, folheando as páginas da Bíblia, nós temos então aquilo que João em Apocalipse chama novos céus, nova terra. O que acontece? O homem é resgatado, é comprado, é redimido para Deus por causa do sangue de Jesus. Nós lemos isso, a redenção no seu sangue, ou apenas há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, por causa dele somos redimidos, somos resgatados, e então novos céus e nova terra serão o destino onde estaremos, como Paulo diz, num outro lugar, e então estaremos para sempre com o Senhor. Em 2 Coríntios, Paulo escreve desta forma, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então não é apenas uma questão de pecados perdoados, que isso é extremamente importante, graças ao Senhor por isso, mas também daquilo que nos tem afetado pelo pecado ser completamente transformado e passamos a ser nova criação. Se temos uma primeira criação pela qual fomos corrompidos pelo pecado,
temos uma nova criação em Cristo Jesus, que nos dá para uma transformação profunda. E isso é uma graça tremenda que nós temos, que não apenas vai acontecer num momento escatológico, em algum ponto no futuro é que seremos novas criaturas. Já neste momento, com a presença do Espírito Santo em nós, nós podemos ser redimidos e transformados pelo poder de Deus. E esta transformação não apenas afeta a nossa dimensão espiritual, mas ela deveria também afetar a nossa dimensão social como seres humanos, afetar o nosso caráter. E este é o desafio tremendo da vida cristã. Aquilo que fazemos, não fazemos apenas porque o devemos fazer, mas fazemos porque somos transformados. É algo dentro de nós que trabalha dessa forma, a presença de Deus em nós. Aqui entram conceitos como amor, como o perdão, a questão dos relacionamentos, como é que nós olhamos para pessoas que não têm Cristo, como é que nós olhamos para outros, que são a quem chamamos nossos irmãos na fé, as nossas ambições e objetivos na vida, tudo isso faz parte da nossa transformação. Porquê? Porque chegando ao fim das Escrituras, João diz assim no versículo 21 do Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não sei até que ponto têm questionado esta questão, porque é que o mar é aqui chamado, então não se vai poder andar de barco, não vai haver água salgada, não vai haver mar. O mar na cultura hebraica, transmitia um pouco a ideia de caos, algo que não era bom, não era agradável, por causa de tempestades. E quando temos aqui esta questão de que o mar já não existe, é precisamente isso. Aquilo que é errado, que era mau, não está presente. Ao lermos o livro do Apocalipse, precisamos ter muito cuidado, é uma literatura muito específica, literatura apocalíptica, recorre muito a imagens, e nós, se fizermos uma compreensão bastante literal do livro do Apocalipse, vamos ter alguns problemas. Quando temos a descrição de Jesus nos primeiros versículos, dificilmente nós vamos encarar que na boca de Jesus tem uma espada em vez de uma língua que sai da boca ou alguma coisa assim. Então, são tudo imagens que este livro tem para transmitir verdade. Então, mas o que temos aqui de essencial é este conceito de novos céus e nova terra. Eu queria ler com um texto maior, aqui do capítulo 21, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, chegados aqui ao fim do Apocalipse, como que nós temos um quadro do início do livro de Gênesis. E o que temos? Deus está de novo junto com o homem. O sofrimento, a dor, a tristeza não estão ali presentes. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. No deserto havia o tabernáculo de Deus com os homens. Nos evangelhos nós temos o tabernáculo de Deus com os homens na pessoa viva de Cristo Jesus. Neste momento nós teremos Deus de uma forma plena a habitar com os homens. E isto faz parte desta mensagem do Evangelho, da mensagem das Boas Novas. Mais à frente, em Apocalipse 22, então nós temos um outro texto também que eu quero ler, estes versículos, o 22, 1, diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro.
Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. 2 pontos bastante importantes aqui. Primeiro, temos que há plena libertação do pecado, da morte, de tudo aquilo que nos incomoda e oprime, não apenas aquilo que é externo, mas também aquilo que é interno em nós, tudo isso vai desaparecer e há vida, vida plena. Então nós agora já temos vida, já podemos ter nova vida, sim, já. Lemos há pouco, somos novas criaturas, nova criação, temos nova vida, mas já estamos em toda essa plenitude? Não, ainda não. Iremos lá chegar? Sim, iremos, pela graça de Deus. A garantia não é o nosso esforço, a garantia não é por causa do nosso lado, porque temos visto, desde Gênesis até aqui Apocalipse, que o homem tem uma propensão tremenda para falhar. Nós temos uma capacidade tremenda para falharmos uns com os outros, para desapontarmos uns aos outros e mais ainda para falharmos com o nosso Deus. Essa é a nossa condição, mas pela sua graça, por causa do seu amor, deste Deus, desculpem-me usar esta expressão, Deus que insiste em vir atrás de nós para nos redimir, para nos buscar para Ele, sim, podemos ter esta certeza absoluta, completa, de que podemos e já temos esta vida no seu nome. E o segundo ponto, tremendo aqui no versículo 4, contemplarão a sua face. E, meus queridos, não sei explicar muito bem o que isto quer dizer, porque eu nunca contemplei a face de Deus e não posso imaginar o que é isto, mas sei que este é o meu destino. Por pior que eu seja, por pior que eu tenha feito, este é o meu destino. E a mensagem do Evangelho, que pode omitir isto, que pode dar muitas outras coisas para este mundo aqui e agora, e vai omitir esta questão de que eu irei estar diante de Deus sem medo. Lembram o sentimento que temos expresso em Gênesis quando o Senhor disse: Adão, onde estás? Ele diz: eu tive medo e escondi-me. E neste momento, em Apocalipse 22, podemos contemplar a face de Deus e não vamos ter medo. Porque fomos completamente redimidos. Somos de Deus, fomos transformados e podemos ter paz com Deus. Ali de forma plena, mas agora aqui ainda nós podemos ter já paz com Deus. De novo, este resumo. Então, se temos no início, na criação, Deus e o homem estão juntos, quando nós chegamos ao fim da Bíblia, nós encontramos Deus e o homem de novo juntos. O homem vivia no início com Deus, sim. A árvore da vida estava lá presente. Chegamos ao Apocalipse, temos o rio da vida e temos a árvore da vida de novo lá. No início da Bíblia temos Deus e o homem juntos, sem medo. Chegamos ao fim da Escritura, temos o homem junto com Deus, sem medo também. No meio, sim, temos uma história que foi afetada pelo pecado, que tem afetado a nossa maneira de pensar, tem afetado os nossos valores, tem afetado os nossos desejos, mas também temos uma história de redenção de um Deus que sempre tomou iniciativa, veio atrás de nós, suas criaturas, seres humanos, nos procura, que Ele nos encontra, Ele mesmo se tornou igual a nós, para que nós finalmente nos pudermos tornar semelhantes a Ele. Vou terminar aqui, vou dar tempo para perguntas, se alguém quiser fazer alguma questão, podem abrir os vossos microfones e colocar alguma questão ou fazer uma observação que queiram fazer.
Sintam-se à vontade se alguém tiver algum ponto que não ficou bem esclarecido ou até que não concorda, não só deste momento de hoje, mas do que temos estado a abordar aqui desde o início. Sintam à vontade para colocar alguma pergunta aqui, podem abrir o microfone ou no bate-papo. Está tudo envergonhado, Paulo. Está tudo. Está. Alguém diz? Então vou eu fazer uma pergunta. Força. Alguém pode explicar o conceito de redenção? É um resgate. Como? É um resgate. É um resgate de, enfim, neste caso, de pessoas, não é? Do ser humano. Eu não percebo nada da Bíblia agora, e a ideia de resgate pode, por exemplo, criar a ideia de um salva-vidas que foi alguém afogar-se, vai lá, tira a pessoa fora da água, a pessoa agradece-lhe muito e ele vai-se embora. Bom, pode ser um resgate. a imagem que apresentaste foi de Boaz e Ruth. Mas na realidade não deixa de ser um resgate, não é? Sim, é um resgate, sim. A ideia de resgate. Só que implica mais do que isso, não é? Do que o simples resgate de um afogado. Eu peço desculpas, estou um bocado aflita da garganta, mas... A ideia aí, eu penso que é a ideia de resgate, de redenção, aqui na Escritura que tem, que Deus não vai resgatar aquilo que lhe é alheio, como por exemplo, eu estou-te a dificultar o que tu disseste, está bem, Celina? Sim. Mas não é porque o que tu disseste está errado, é porque eu sou daqueles que não percebem nada da Bíblia e entendo tudo ao contrário agora. É porque a ideia de redenção nas Escrituras implica que Deus não vai resgatar aquilo que lhe é alheio, mas vai resgatar aquilo que é seu, que somos nós. Todos nós somos de Deus por criação. Todos nós fazemos de alguma maneira parte deste universo que Deus criou. Podemos temê-lo ou não temer. Aliás, em Filipenses, certamente conhecem o texto que toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor de todos. Então, a ideia de redenção aqui também é o que é importante, é que ela vai incluir, é que Deus não resgata para eu viver a minha vida independentemente dele, mas Deus vai resgatar aquilo que é dele, que sou eu, para viver com ele. Então, na ideia do resgate, por exemplo, talvez a gente juntar neste quadro que eu fui entender mal, mas era o pai que vai resgatar o filho que caiu fora do barco, ou que ficava lá no mar, é o filho dele, não é um estranho. Então, outra imagem que às vezes pode usar é a questão de quando havia as lojas de penhores, que as pessoas punham ali objetos de valor na loja de penhores e depois iam lá comprar aquilo de facto que era deles. Aquilo era deles e eles puseram lá, mas depois foram lá buscar de novo aquilo que era deles. Atualmente não há lojas de penhores e a nossa, acho eu, não sei se ainda deve haver às tantas. Mas então esse é o conceito de que temos aqui também de redenção, que Deus vem buscar o homem que era dele e de certa maneira é dele, de alguma forma, toda a humanidade é de Deus. Aliás, o Senhor diz isso, que toda a terra é dele e os que nele habitam, tudo é dele, mas Deus quer resgatá-los para serem dele, neste conceito, fazendo parte deste reino de Deus.
Sim, mas resgate é uma boa palavra. Temos é que ter sempre nós a explicarmos o Evangelho, é extremamente importante nós tentarmos compreender o que é que a pessoa está a compreender quando nós dizemos as coisas a eles, não é? Às vezes nós usamos uma série de expressões que nos são muito queridas e até são bastante certas, mas quem ouve vai criar neles uma outra imagem. Quando usamos o evangeliquez, não é? Sim, sim. Em especial no momento em que nós vivemos agora. Nós temos aqui várias gerações e temos que fazer um exercício que era o mundo que existia antes de abril de 74. Aqui em Portugal, esse mundo deixou de existir. E aqueles que ouviram o Evangelho e cresceram com o Evangelho, e eu ainda sou desse tempo, antes de abril de 74, o mundo mudou. A mentalidade das pessoas mudou, os comportamentos mudaram. O Evangelho não mudou, ok? O Evangelho não mudou. O problema do pecado do homem não mudou igualmente. Mas a forma de comunicar, os valores, as reações, tudo isso mudou drasticamente e está a mudar a uma velocidade muito rápida atualmente ainda. A juventude, principalmente a juventude, não entende o código linguístico de há 30 ou de há 40 anos atrás. Isso é verdade. São outras formas de expressão. Há uns dias alguém estava E a tem falar... uma ignorância infinita sobre palavras difíceis. Sim, há uns tempos atrás alguém estava a falar comigo na casa dos 30 e tal anos e eu não estava a perceber muito bem o que diziam. E disseram que era por causa da minha idade. Entretanto, alguém que com 15 ou 16 anos falou com essa pessoa na casa, nessa faixa etária, e essa pessoa também já não entendeu o outro mais novo. Portanto, só códigos linguísticos. Mas eu espero que tenha sido proveitoso este tempo de podermos olhar para as Escrituras e ver nela só uma mensagem. Talvez, eu não sei se a Ruth podia pôr uma enquete, tínhamos pensado a pôr no início, mas podias pôr só algumas perguntas e talvez podem gastar algum tempo para responder, está bem? Fazer uma resposta rápida, tem aqui algumas questões que podem colocar. Desculpem, podem colocar, não podem responder. Eu não quero ficar com esta dúvida. Se isto é muito ignorante da minha parte, eu peço desculpa. Numa aula já há 2 semanas, 3, quando lemos em João 3, 5, em que diz, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A minha questão é, portanto, aqui Deus não se refere, portanto, a nascer de novo. Portanto, não é preciso ser batizado na água para nascer de novo. E não percebo, portanto, aqui o nascer, aqui quando João se refere a Nicodemos, portanto, na verdade, nada digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Eu fiquei aqui na dúvida a que é que o senhor estava a referir aqui nesta passagem. Eu sei que isto não, tem que se ler em vários contextos, mas nascer da água, não sei se será do batismo que se estava a referir. Ok, essa é uma boa questão e ela muitas vezes é levantada e de facto há várias interpretações sobre isso. Uma delas é essa que é a questão do batismo. No entanto, não há nada aqui no texto, neste momento, no Evangelho de João, que fale acerca do batismo.
Na altura que eu tinha mencionado, primeiro aquela questão, aquela expressão que é nascer de novo, a palavra que temos ali, que em português só se consegue traduzir de uma maneira, não podemos estar a traduzir de uma ou de outra, mas no grego ela tem dois significados. Um é nascer de novo, pode ser traduzido por nascer de novo, e outro pode ser por nascer do alto, de cima. Aliás, há outros textos onde essa expressão nascer ou ser traduzido de cima, essa palavra é traduzida, por exemplo, em João 19, 23, quando temos um momento em que Jesus está na cruz e os soldados estão ali rodeados, nós lemos que a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Então, aquela ideia de alto a baixo tem aqui a mesma palavra que é traduzida por de novo. Então, e a palavra é a mesma. Portanto, nós, no nosso português, temos palavras que o significado, como tem dois significados distintos. E praticamente aqui o que nós estamos a entender é que Jesus está a dizer a Nicodemos é que ele tem que nascer do alto, porque é o que o contexto diz. Se vocês lembram, no primeiro capítulo de João, João escreve que aqueles... eu vou lá de novo, deixem-me ir para João capítulo 1, para não estar aqui a dizer nada errado, mas eu creio que é bastante conhecido de todos nós. No versículo 12, nós lemos, e este é o texto mais conhecido, penso eu, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E depois diz o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui já no primeiro capítulo, João está a nos introduzir a um novo nascimento que procede não de uma vontade humana, mas de uma vontade divina, vem de cima. E é neste seguimento que Jesus está a falar com Nicodemos. Vamos tentar ler a conversa de Jesus com Nicodemos à luz do versículo 12 e do versículo 13. Nicodemos, tu tens que nascer de novo. Já és um ser humano, mas tens que nascer de novo. E isso não é uma coisa que tu vais produzir por ti próprio. É Deus que vai produzir em ti. E a expressão que nós temos ali, então, da água e do Espírito, o texto que nós temos ali mais, que pode ajudar nisso, eu creio que mencionei da outra vez, é um texto em Ezequiel. Deixem-me ir procurar. Ezequiel 36, o versículo 25 e o versículo 27. E possivelmente Nicodemos, sendo ele um fariseu, esta passagem não lhe seria estranha, porque temos aqui já o conceito de redenção, de Deus querer transformar o seu povo. Então o versículo 25 diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Note que aqui em Ezequiel é um texto onde as duas ideias, água e espírito, aparecem juntas neste contexto de redenção. A água aparece como elemento purificador em muitos lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, nós lemos o ritual que o sacerdote tem quando ia para o tabernáculo ou para o templo, o ritual de purificação na bacia da água e outros rituais que havia, mas aqui o Senhor está a dizer que irá purificá-los com água e dará o seu espírito. Então, a ideia, dá mais ideia de que em João, quando o Senhor Jesus fala com Nicodemos, não está a dizer, Nicodemos, tu tens que nascer do espírito e ser batizado, mas que Jesus está a dizer a Nicodemos o que tem que se operar em ti é um novo nascimento, que é o operado de Deus,
que vai trazer a tua purificação dos teus pecados e o Espírito de Deus vai habitar em ti. Esse nascer da água e do Espírito. Tá bom. Obrigado. Agora, volta àquela questão do batismo. Depois nós também, por vezes, já agora, jogamos aqui com uma questão que às vezes me complica um pouco a vida, que é, por vezes somos muito rápidos para levar uma pessoa a aceitar o Senhor Jesus. Quase que até fazemos pressão para que alguém aceite Cristo. Depois, quando a pessoa se quer batizar, nós pomos um travão muito grande. E atrasamos o batismo de alguém. E fica uma questão, qual é a parte extremamente importante na vida da pessoa? É ela ter Cristo na sua vida e render-se ao Senhor como Ele sendo o seu Rei, ou é batizar a pessoa? E eu creio que às vezes nós aceleramos demasiado e pomos demasiado o processo para alguém aceite Jesus, e depois quando a pessoa se quer batizar, nós atrasamos tudo outra vez de novo. Queres batizar? Mas tem calma. Para aceitar Jesus não é preciso calma, aceita já. Para batizar, tem calma. E eu vejo mais que as coisas deveriam, se quer aceitar Cristo na vida, é batizado. Não quer batizado, então porque é que quer Cristo na vida? As Escrituras dão mais ideia que tudo é um pacote junto, um compromisso completo de rendição a este Deus soberano que se deu por nós, e quando eu entrego tudo a Ele, do que propriamente uma coisa que faz parte da salvação, outra não é essencial à salvação, é que às vezes fica um evangelho meio pendurado, não é? Eu posso ser convertido, mas não sou completa. Fica assim a coisa um pouco confusa. Então, mas aqui em João não vejo que esteja ali a referir à questão do batismo, mas sim ao conceito de purificação, a ação do Espírito Santo em nós a purificar. Mas é uma boa questão, mano. Obrigado por ter colocado. Não, Temos... Eu é que não estava com dúvida, mas tinha vergonha de dizer assim, sou. Não. Vai preciso. Para mim foi esclarecedora. Obrigada. Okay. Então, eu vou pegar aqui na Ruth. Ruth, podes ver aqui, então, o resultado do enquete, se já temos? Sim, já partilhei, não sei se consegues ver. Deixa-me só. Então, a primeira questão, a Bíblia é, a maior parte das pessoas respondeu uma história, só, escrita por várias pessoas, mas com um único autor. Apenas uma pessoa respondeu apenas um conjunto de várias histórias escritas por vários autores. Queres continuar a ler? Sim, continuar a ler. Então, já. Ok, eu creio que a ideia é que a Bíblia é uma história só, escrita por várias pessoas, portanto Deus usou Moisés, Isaías, etc., Paulo, mas há um autor por trás que é Deus. E uma das coisas que é impressionante nas Escrituras é que quando nós temos um livro escrito por uma única pessoa, essa pessoa pode ordenar as ideias do livro como ela quer, ela pode organizar a história. Na Bíblia, como são várias pessoas que escreveram, quem escreveu antes não sabe quem vai escrever a seguir, não é? Mas ao lermos as Escrituras, vamos notar que há um fio condutor ao longo de toda a Bíblia, em que toda ela se harmoniza, tendo a Bíblia apenas uma única mensagem, não muitas histórias, uma mensagem, e o autor por trás, ou seja, o grande arquiteto, digamos assim, desta mensagem das Escrituras, é Deus, que usou seres humanos falíveis para registarem aquilo que Deus queria comunicar para nós. Então, neste caso, seria uma única história, escrita sim por vários seres humanos, mas o autor, o verdadeiro autor das Escrituras, é o Deus que nos criou. A segunda? A segunda, o assunto principal da Bíblia é, e aqui foi unânime, a redenção do homem. Ok. É interessante, e isto é importante focarmos, porque quando falamos da Bíblia, onde notar a quantidade de perguntas que as pessoas querem saber. E muitas vezes fazes perguntas para todo lado. O que é que pode, o que é que não pode, o que era e não era, ok, são temas importantes certamente, mas a mensagem central, aquilo que deveríamos ter como prioridade ao abordar as Escrituras com alguém seria a redenção. A redenção que eu já fui alcançado, a redenção que Deus tem disponível também para alguém.
E a última, conceitos importantes como graça, aliança, redenção, justificação ou propiciação aparecem pela primeira vez no Velho Testamento, 11 pessoas responderam isso, e 2 responderam que aparecia pela primeira vez no Novo Testamento. Ok. Então, estes conceitos, de facto, eles aparecem, todos eles no Antigo Testamento. Graça, por exemplo, a primeira vez que aparece é com Noé. A ideia de aliança também. Justificação, o conceito de justificação pela fé, vem na conversa que o Senhor teve com Abraão. Então, são conceitos que vêm logo no início das Escrituras. Então, há bons resultados. Se calhar algumas perguntas não estavam bem feitas, deram origem a uma outra resposta. Mas pronto, obrigado, Ruth, por teres feito aqui o enquete. Eu não tenho mais observações a fazer, se alguém tiver questões, mas vou passar para o João Paulo. Ok, então eu vou dar a palavra aqui ao Batata, o nosso irmão, Manuel Batata, e ele vai compartilhar connosco, então, falando um pouco acerca do tema e como é que ele, no seu dia-a-dia, pode compartilhar este plano da redenção, o plano da salvação, e, ao mesmo tempo, aquilo que ele está fazendo no ministério. Então, o tempo é teu, está bem? Boa noite, irmãos. Eu agradeço o convite. Muitos irmãos aqui eu conheço já há muitos anos. O Paulo penso que vai há 50 anos, há meio século, não é? E é muito bom ver os irmãos. Gostaria de estar pessoalmente com vocês, mas não é possível neste momento, apesar de eu estar na Ericeira neste momento, mas agradeço o convite e foi muito interessante. Eu não assisti aos estudos todos, mas concordo em absoluto com aquilo que eu vi neste último estudo. E Deus nos dá muitas oportunidades, conforme o irmão ou a irmã falou. O tempo da minha juventude foi muito diferente dos tempos de hoje. A forma como nós abordávamos muitas vezes o Evangelho com amigos seria um pouco diferente, porque havia uma grande distinção entre os evangélicos, ou os chamados protestantes, e aqueles que se diziam católicos. Eles sabiam e viam-nos como algo único, e nós também os víamos como algo único. Com o passar dos anos, isso foi muito diluído. Eu ainda este fim de semana estive a falar com alguém que estava muito ligado com a Igreja Católica, uma pessoa que faz palestras, que está muito envolvido no meio da Igreja Católica, e uma das coisas que eu falava e que ele concordou é que hoje há muita semelhança entre aquilo que grupos que se identificam como cristãos falam e aquilo que nós falamos. Nós sabemos que existem muitas diferenças básicas. Nós queremos que a salvação é pela fé, é um favor de Deus, é a graça de Deus agindo em nós e através de nós. Mas hoje eu entendo, e nestes últimos anos, estando no ministério e tendo o meu envolvimento não só a nível da minha igreja local, como presbítero, mas também na área de ensino em outras igrejas e também no Ministério da Música, através do Grupo Novo Caminhares, eu entendo que o nosso envolvimento com a sociedade é algo importante para nós sairmos daquela caixa onde alguns de nós fomos criados, que era as instalações da nossa igreja local. Eu estava fora disso, para nós era algo assim a evitar, muitas vezes. E o Senhor me tem dado a oportunidade nestes últimos anos, através também do meu envolvimento na direção do Lar Vida Nova e nas portas que se foram abrindo, de contacto com pessoas da sociedade a todos os níveis, e também pelo meu envolvimento, não só desta obra, mas também em outras, das oportunidades que Ele nos dá de podermos testemunhar, não só com a nossa vida, acima de tudo, mas também aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu sempre digo que nós temos 3 formas de iniciar uma conversa. Uma é aproveitando aquilo que a pessoa está a falar, outra é nós introduzirmos o tema, e outra é nós provocarmos o tema, né? Então, muitas vezes, também nas oportunidades que temos, nós podemos despertar nas pessoas algum interesse por saber mais. Eu me lembro
O ano passado fui convidado pela Câmara Municipal de Estarreja para fazer um discurso no dia do município, representando as instituições, as IPSS, e eu sempre gosto, quando vou falar em público, principalmente para um público não crente, de colocar alguns versículos na Bíblia no meio. E coloquei alguns no discurso, e um deles, porque estava apresentando também instituições que trabalham com idosos, eu coloquei o texto de Tiago, capítulo 4, que diz que a vida é um vapor que aparece e logo se desvanece. E foi muito interessante que no final, eu estava lá atrás, conversava com algumas pessoas, e o diretor da Segurança Social de Aveiro veio ter comigo e disse: olha, muito interessante aquela frase que você falou, em que livro é que isso está? Aí eu falei: olha, no livro de Tiago. Mas como é que é esse livro? Eu falei: esse é um dos livros da Bíblia. E eu desafio você a ler esse livro, porque é isso mesmo que a Bíblia diz. Nós estamos aqui hoje e amanhã já não estaremos. E não é tão importante como nós estamos, mas onde nós vamos estar. Então, irmãos, eu creio, e os irmãos sabem disso, que certamente os irmãos têm vivido isso. Se nós orarmos, se o nosso testemunho for um testemunho que realmente manifeste a nossa fé de forma muito visível, o Senhor vai nos dando oportunidades de nós falarmos acerca daquilo que queremos e, acima de tudo, como eu sempre digo, não escondermos nada, né? Nós não pregamos um evangelho social, nós não falamos simplesmente que Deus é amor, mas nós falamos que o homem tem um problema e que esse problema só pode ser resolvido por Deus. E conforme os irmãos certamente ouviram desta exposição do Paulo e também hoje, eu costumo dizer que nós temos a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir, que só Jesus Cristo salva. Então eu creio que o Senhor vai nos dando oportunidades, nós temos que ser muito claros, porque conforme eu digo muitas vezes, pode ser a primeira e a única conversa que nós vamos ter com aquela pessoa, então nós não devemos omitir nada e passar para o outro lado a responsabilidade da decisão que vai tomar de continuando a rejeitar a Cristo ou reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os versículos são aqueles versículos básicos que os irmãos conhecem, mas eu gosto muito daquelas palavras de Paulo, quando ele diz: fiz-me fraco com os fracos, né? Ou quando ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 15, olha, tudo quanto está em mim, eu creio que quando ele diz tudo, é tudo, né? Então Paulo aproveitava não só o seu conhecimento que tinha da lei, Paulo aproveitava a sua profissão certamente como fazedor de tendas, mas Paulo também aproveitava todas as oportunidades, estando com os judeus, estando com os gentios. Paulo se identificava, entrava no meio, não fazia acepção de pessoas, para que realmente o evangelho chegasse a todos e todos pudessem ter a oportunidade de ouvir o Senhor, a mensagem de salvação através dos seus lábios. Essa é a nossa missão, né, irmãos? Paulo foi fiel, os apóstolos foram fiéis, os irmãos da igreja têm sido fiéis ao longo destes 2000 anos, e nós hoje temos a grande responsabilidade de continuar a passar a mensagem para a frente, porque certamente é isso que o Senhor nos manda fazer como igreja também. Sobre o ministério, digo alguma coisa, João? Sim, podes compartilhar um pouco Okay. o que tu tens feito nos últimos tempos, estás à vontade. Tá bom, mais 5 minutos. Irmãos, no ministério da nossa igreja local, que é a Igreja Cristã Evangélica de Partilhó, eu sou um dos presbíteros, nós somos 5 presbíteros, tenho responsabilidades na área essencialmente de ensino, temos uma equipa de ministério, são alguns presbíteros e alguns irmãos também que desenvolvem o ministério nessa área. A Marta está envolvida com a escola dominical, com as crianças e também com o ministério com as senhoras. Além disso, temos a liberdade e também a bênção da nossa igreja para continuarmos com o Ministério de Apoio às igrejas locais, principalmente igrejas que estão precisando passar por uma revitalização. Temos muitas igrejas na área de Aveiro e também na área de Sangalhos, que são igrejas que estão muito envelhecidas e têm muita dificuldade, por vezes, em que irmãos da própria igreja possam ter este ministério. Então nós continuamos apoiando esses ministérios também. Tendo também um ministério mais a nível nacional e interdenominacional com o Novo Caminhar, então fazendo aquilo que os irmãos também já conhecem, do Ministério da Música, do Ministério também da Pregação da Palavra. E a nível do Lar Vida Nova, o Senhor nos chamou há 12 anos atrás, vai fazer 13 agora, para a direção do lar, e temos estado envolvidos na coordenação dos vários setores, no apoio às equipas técnicas, no apoio à administração, e em várias oportunidades que vamos tendo também de testemunhar. A Marta tem trabalho de animação social no lar e tem também um trabalho espiritual, então ela faz uma reunião por semana com todos aqueles que querem,
e também faz discipulado com alguns utentes. E temos basicamente este ministério, que já nos ocupa bastante tempo. Por vezes saímos do nosso país, agora nestes últimos 2 anos não temos saído por causa do nosso amigo Covid, mas também temos algum envolvimento fora, temos tido através da internet também, não só aqui, mas no Brasil também. Em relação à família, irmãos, também agradeço as orações. Alguns irmãos me conheceram solteiro, depois me conheceram pai de 2 crianças e agora me conhecem como avô. A nossa filha Priscila mora na Ericeira com os seus filhos e trabalha para uma empresa em Inglaterra. O nosso filho Filipe e a sua esposa Raquel. O Filipe também trabalha para uma empresa em Inglaterra. A sua esposa é professora na Universidade de Coimbra e o seu filho Gabriel tem agora 5 anos. Então, irmãos, eu peço que continuem orando por nós também, pelo ministério, pela preparação dos estudos, pela nossa agenda. E também em relação ao Ministério do Lar Vida Nova, também que o Senhor nos dê sabedoria para tomar decisões dia após dia. O lar tem passado por grandes dificuldades financeiras por causa do grande aumento de despesas com materiais de contenção. E também o ano passado, por causa do Covid, fomos a primeira instituição no Conselho de Estarreja Covid. Nós tivemos uma média de 5 camas vazias o ano todo. As pessoas iam entrando, mas iam saindo, iam entrando, iam falecendo. Isso nos trouxe alguns prejuízos, estamos a tentar inverter isso. Então, por favor, orem por isso também pelo nosso envolvimento com o Conselho de Segurança no Conselho de Estarreja, onde eu tenho alguma participação como representante também das EPSS. Então, irmãos, orem por isto tudo. Estou com 65 anos e às vezes as forças já não acompanham a cabeça. Então, é muito bom nós termos irmãos orando por nós. Muito obrigado pela oportunidade, irmãos. Obrigado, Batata, também pelo vosso testemunho, pelo vosso envolvimento na obra do Senhor em várias áreas e por continuarem empenhados em divulgarem o plano da redenção, como ouvimos tu estares a testemunhar. E graças a Deus por isso. E estamos a chegar ao fim, meus irmãos, mas desta série de estudos. O desafio mais uma vez está lançado, mais do que, claro que é importante nós recordarmos, é importante nós aprendermos algumas coisas que se calhar ainda não sabíamos, lembrar outras, como eu dizia, que estavam esquecidas ou estavam lá num pequeno compartimento da nossa cabeça, mas tudo isto é muito bom e graças a Deus por isso. Mas tão importante como isso é nós também agora podermos agarrar naquilo que aprendemos e podemos praticar no nosso dia-a-dia e compartilharmos com aqueles que nos rodeiam este plano da salvação, este plano da redenção e aproveitar cada oportunidade. Como o Batata há pouco dizia, o Senhor nos vai dando, e principalmente se nós orarmos e pedirmos por isso, e estivermos atentos, no nosso dia-a-dia o Senhor nos dá, eu diria que não uma oportunidade, mas mais do que uma, para nós podermos partilhar a fé, o plano da redenção, a salvação que um dia encontramos em Jesus Cristo. Que cada um de nós possa ter coragem. Às vezes podemos pensar até, o que eu vou dizer, não sei falar muito bem, o Senhor te vai ajudar e vai pôr na tua boca as palavras certas. Podem não ser até aquelas que tu penses mais bonitas, mas se calhar são aquelas que a outra pessoa precisa de ouvir naquele momento. E que nós possamos realmente nos lembrar a cada dia, porque as oportunidades estão aí e a necessidade daqueles que nos rodeiam também está lá, porque, meus irmãos, as pessoas que nos rodeiam e que não têm Jesus como seu Salvador estão caminhando para o inferno, para o sofrimento eterno. E se calhar alguns deles, bem perto de nós, nossos amigos, nossos colegas, alguns familiares a quem tanto amamos, sem Cristo estão caminhando para o inferno. E nós devemos e temos a responsabilidade de compartilhar este plano da redenção, a salvação com eles. E por vezes nós dizemos, não quer ser chato. Não, ser chato, compartilha, porque é aquilo que as pessoas precisam de ouvir.
o mais importante que precisam de ouvir é esta salvação e encontrarem Jesus como seu Salvador. Então tivemos aqui algumas ferramentas, ou muitas diria mesmo, que fomos estudando ao longo destas 11 semanas. Aproveitemos, está lá na internet, como eu disse, no canal da CIP, para os irmãos irem recordar, se quiserem, irem rever, irem tirar algum apontamento, alguma passagem que vos tenha dito mais, podem ir lá e rever isso tudo. Também lembrar-vos, está aí no bate-papo, o IBAN e o telemóvel do Paulo, para os irmãos poderem fazer as ofertas que entenderem. E vamos ver o que é que acontece no futuro em relação aos estudos, às aulas da CIP por internet. Já é a 4ª série de estudos. Vamos ver depois, mais tarde, o que é que acontece, o que é que a direção da CIP resolve em relação aos estudos, às aulas que temos tido ao longo destes 2 anos já, praticamente, se não estou em erro. E o Senhor fará aquilo que for melhor para todos. Muito bem, então vamos terminar. Não